Olá, meus amigos e minhas amigas do nosso curso do Jesus da História e o Cristo da Fé. Paz e bem. Então hoje nós estamos terminando este bloco, nesse vídeo aqui, resumo de 25 minutos, dos evangelhos. E a partir do próximo, trabalhamos então os 4 evangelhos. Agora a partir dos próximos encontros, que são mais 8, e cada encontro vai sair um vídeo resumo, nós vamos falar de temas específicos sobre Jesus da história, determinado lugar, que a gente vai pegando a sua origem, os seus milagres, a sua história, as suas parábolas, aquilo que ele fazia com os pobres. Jesus da história, pisando no chão, porque todos nós conhecemos Jesus a partir da fé, mas o Jesus da história está aqui na nossa palavra de Deus. Bom, hoje estamos no último encontro, né, dos evangelhos, que é a parte, Evangelho segundo João, a parte 2. Vamos conversar hoje, né? Mas vamos fazer um retratinho aqui rapidinho dos 4 evangelhos para nós entender que nós estamos falando de cristianismos originários ou cristianismo primitivos. Quando a gente está falando de cristianismo, tem vários. Cada evangelista fala de um cristianismo. Paulo tem cristianismo de Paulo, cristianismo dos evangelhos, cristianismo de Pedro, cristianismo apocalípticos e assim vai. Mas não estão olhando para o mesmo Jesus, pelo mesmo Jesus, pela mesma história de Jesus. Mas toda essa história que eles estão falando e estão repetindo a partir de uma realidade, a partir de uma comunidade. Ninguém faz nada sozinho. Muito bem. Então, o Evangelho segundo Marcos, ele começa na Galileia e vai até Jerusalém. E lá em Jerusalém acontece a grande tragédia. Jesus é assassinado. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que Deus queria e quer de nós, que é a paz, a saúde, o perdão e o meio de vida. Todo mundo tem uma vida boa, mas não é assim, né? Então Jesus entrou como Jesus na contramão. E ele foi assassinado por causa disso. Mas ele voltou para a Galileia. Então é um evangelho galileu. Começa na Galileia, termina, vai até Jerusalém e volta para a Galileia. O que significa isso? Significa que sempre nós temos que recomeçar. E lá já aparece Jesus, logo no começo assim, ó, é uma boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Boa notícia é o Evangelho. Só em Marcos que aparece essa frase, no capítulo 1, versículo 1. Os outros não tem mais. Por quê? Porque ele é o Evangelho de Marcos, é o primeiro. O Evangelho segundo Marcos é o primeiro. Muito bem. Começa comparando Jesus com o profeta Isaías, é o profeta Malaquias, e Jesus é batizado por João. Então esse parece Jesus adulto já. O Evangelho segundo Mateus já dá um avanço. Jesus já fala que o evangelho judeu. O pessoal está saindo do judaísmo e passando para o cristianismo. É uma transição. Então, o evangelista Mateus começa falando do Antigo Testamento. Faz uma genealogia do Antigo Testamento. Vocês podem ler lá do capítulo 1, de 1 a 17. Está falando uma genealogia. Fala lá de 4 mulheres. A mãe de Jesus, depois da mulher, a Maria, que completa 5, e ele dizendo que Jesus é filho de Abraão. Quando ele diz que Jesus é filho de Abraão, quer dizer, Jesus pertence toda a Palestina, não é só Galileu. Ele abriu mais isso aqui. E é o evangelho que fala da nova lei. Então, o evangelho judeu. O evangelho segundo Lucas já é o evangelho que abre as portas da Palestina. Ele vai para todo o Império Romano. E é um evangelho que fala que Jesus é o Messias dos pobres. Aquele que veio para defender a causa daquilo que o Pai queria de Jesus, que o Pai queria e quer de nós hoje, né? E ele vai falar um grande conflito que existe dentro da comunidade lucana, que é entre ricos e pobres. E a gente não pode esquecer que Lucas, ele era discípulo de Paulo. Então ele conviveu todo com Paulo, que fez a abertura, que andou todo o Império Romano. Com certeza ele andou atrás também
disso aí. Então é um evangelho que a gente pode dizer assim, né? Abriu as portas. Ele fala que Jesus é a luz do mundo. Muito bem, agora vamos no nosso aqui, a última parte do Evangelho segundo João. Nos encontros passados, nós conversamos que o Evangelho segundo segundo João, é um evangelho especial. É um evangelho que ele vai falar, eles estão fora da sinagoga, eles estão excluídos. Então o Evangelho de João é o evangelho mais profundo que tem dos outros três. Não que os outros três não sejam importantes, mas aqui é específico. Eles estão vivendo no ano 100, ano 90, ano 100. O templo já foi destruído, Jerusalém já foi destruído, e eles estão rachados também com os rabinos, porque lá no Evangelho segundo Mateus, eles estão reorganizando a vida. E para reorganizar a vida, estão organizando também a religião que é o judaísmo, estou falando. Então os cristãos foram expulsos da sinagoga. Aparece direto Jesus sendo expulso da sinagoga nos evangelhos, mas não é Jesus que está sendo expulso da sinagoga. Estão vivendo na época dos evangelhos. Só para a gente dar um exemplo, o Evangelho segundo João, ano 100. Jesus a tragédia aconteceu no ano 33. Então faz 67 anos que aconteceu isso. Agora vamos nós voltar 67 anos atrás, como é que era. O Brasil era rural. Nós morávamos lá no sítio, andava de a cavalo, andava com cargueiro, carro de boi. Hoje em dia praticamente isso desapareceu. A igreja rezava a missa em latim. Os catequistas era só o seminarista. Parece um outro mundo. É uma outra história que estamos vivendo hoje. Então a mesma coisa foi eles também. Do ano 33 até o ano 100, quanta coisa aconteceu na vida deles. Então eles tinham que refazer a vida. E o Evangelho segundo João é contundente. Ele tem palavras específicas para falar. Nos evangelhos sinóticos, aparece amais o próximo como a ti mesmo. Não é assim? O Evangelho segundo João, amai-vos uns aos outros. Quer dizer, dentro da comunidade joanina. Então, é bastante diferente. Outra coisa importante, no Evangelho segundo João, João Batista não batiza Jesus. Então, e lá também no Evangelho segundo João, também não aparece a palavra, o nome Davi, que aparece lá. Então, ele é completamente diferente. E o Evangelho fala especificamente da vida. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Lá no capítulo 1, versículo 1, vai falar que era a palavra. Primeiro era a palavra. No versículo 14, essa palavra se tornou-se ser humano, tornou-se gente. Quer dizer, é um homem, Jesus é um homem, corre sangue, ser humano, eles têm sentimento, têm tristeza e têm tudo. Isso é muito forte para nós, né? Para nós. Jesus agora, aquela palavra que nós só ouvia falar no Antigo, agora está aqui. O Deus está aqui conosco. Então é muito importante isso aí. Outra coisa importante também, que vai falar aqui do Evangelho segundo João, é a questão das mulheres, né? A gente vai ver a questão da samaritana, a questão da Marta, Maria, e assim por diante. É bastante importante. Um outro ponto importante que eu queria passar para vocês, que é para a gente entender, é a questão agora da literatura do Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, ele é feito de um tecido. A gente pode comparar aí quem faz artesão, faz tapete, faz coberta, coisa. Você vê lá os fios, depois de montado, fica aquele tapete bonito, fica vamos dizer assim, vamos supor, tecido bonito. Então, vamos colocar aqui agora 3 fios que eles estão misturados naquele tapete, porque a palavra texto, já todo mundo conhece o que é um texto, né? Texto vem de tecido. Então, é a mesma coisa, vai colocando palavra por palavra, vírgula, ponto, e vira-se um texto. Texto quer dizer tecido. O João aqui teceu bem, esse redator aqui, né? Então, o primeiro fio que aparece aqui são os fios dos fatos da vida de Jesus,
que aconteceu lá no ano 30 a 33. Então ele vai contar bastante dessa história aqui, né? Ele vai contar que Jesus, aquelas testemunhas oculares, aquelas pessoas que viram, aquelas pessoas que acompanharam toda essa caminhada aqui, né? Esse é o primeiro fio, rapidamente. Um outro fio é as comunidades. Começou no ano 40 até o ano 50, então logo após que Jesus foi morto, né, no ano 33, ele ressuscitou, tocou os projetos para frente. Então, os discípulos continuaram. E a comunidade joanina, ela foi excluída por quê? De todos da região. Porque ela começou a receber todo mundo. Ela recebia lá o cara que era estrangeiro, ela chama de pagão, chama de gentio. Ela recebia o pobre, ela recebia o rico, ela recebia quem era homossexual, ela era prostituta, tudo fala, não é o que eu estou falando, está no Evangelho, né? Ele recebia tudo. Então, virou-se uma misturada de ricos, pobres, várias tendências. Então, como é que essa comunidade, ela era a partir da fé. Como que vai poder fazer agora para a gente fazer esse grupo aqui ser um grupo, claro, aqui não é colocar uma camisa de força, nenhuma comunidade é igual a outra, mas como a gente unir tudo isso aqui, né? Então, é a história das comunidades. Então lá é bem claro que aparece lá no Evangelho aquilo que Jesus falou, a gente vai ver já no texto, e aquilo que a comunidade falaram. Isso é muito importante, né? E a comunidade falaram e aquilo que o evangelista falou. Então esse aqui é um dos 3 pontos. Vamos ver já? Vocês vão pegar lá comigo o Evangelho, então agora o Evangelho segundo João, capítulo 2. Outro ponto importante, que os outros 3 evangelhos sinóticos, a Páscoa de Jesus, que é a vida, morte, ressurreição, paixão, aparece no final do Evangelho. O Evangelho segundo João aparece no começo. Então já é diferente, né? No capítulo 2 aqui, vai falar, capítulo 2, Jesus foi numa festa. Esse evangelho é batizado como as bodas de Caná da Galileia. Ele foi lá e não tinha vinho. Nossa, esse evangelho é todo mundo conhecido. Acabou o vinho. E a Maria chegou até Jesus, eles não têm vinho. Jesus falou, mas o que tem a ver com isso? Estou falando aqui na minha linguagem, mas pode ler lá que está assim. O que tem a ver com isso? Aí ela fala para os criados, faça tudo aquilo que ele vos disser. Ele fala, mulher, a minha hora ainda não chegou. Por que ele chama de mulher e não chama de mãe? Fez a água transformar vinho. Quer dizer, essa é a palavra do Evangelho. Nós transformar a água em vinho, melhorar a vida das pessoas. Aí, a partir do versículo aqui, do versículo 13 até o 20, 22, 23, vai falar que Jesus foi no templo e ficou bravo, porque o pessoal estava roubando, estava quebrando, estava estragando tudo o templo. Ele disse, aqui não é lugar, aqui é lugar, casa de oração. Como é que você fica vendendo e roubando aqui no templo? Quer dizer, a igreja virou um comércio. Parece até como hoje, né, crianças, né? Hoje, igreja virando comércio. A gente pode uma coisa dessa. Muito bem. Então, vamos pegar aqui para vocês entenderem aqui, olha, o versículo 15 do capítulo 2. E vamos ler até o 17. Diz assim, olha, no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois e ovelhas de pomba e os cambistas sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, e também as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, virou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas, tire isso daqui, não faça da casa de meu pai uma casa de negócio. Você viu? Entrar no templo, derrubar tudo. Vamos por lá e entrar lá no templo, qualquer templo de católico aqui hoje em dia também, grande centro que nós temos no Brasil, e começar a derrubar as cadeiras, começar a chutar o pau da barraca, ou no outro evangelho, o pessoal vai mandar para cadeia, né? Não é isso? Vai prender nós. Então, com certeza que Jesus não estava sozinho. Sozinho você não faz nada disso, né? Com certeza tinha um monte de gente junto com ele, dando sustentação. Agora, veja bem aqui, ó. Nesse momento aqui, olha só, o autor está contando a sua história.
Agora olha o que aparece no versículo 17. Seus discípulos lembraram, do que está escrito: o zelo pela tua casa me consome. Então, ele está contando uma história, depois, olha, os seus discípulos lembraram. Então, a palavra lembraram, que está escrito: o zelo para a tua casa me consumirá. Quer dizer, aqui parece então o fio, a gente lê, de repente a gente não percebe, né? A comunidade está contando a história, e o fulano que escreveu tá chamando a atenção. E tem mais, olha. Agora vamos ver aqui no versículo 18 até o 21. Vai dizer assim, ó. Os judeus responderam dizendo a Jesus: que sinal mostras para fazer tal coisa? Estava quebrando a casa lá, né? Jesus respondeu dizendo: destrua esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram: há 46 anos vem sendo destruído este santuário e tu levantarás em 3 dias? Vamos lembrar aqui, crianças, que essa época não tem mais tempo. Essa época não tem mais Jerusalém. Então eles estão lembrando, o fulano que está redigindo o evangelho, ele está lá no ano 400, né? Depois de Cristo, que a gente sabe que a Bíblia foi organizada lá. Ele pegou trecho que alguém escreveu lá na comunidade, né? Não tem mais tempo, porque foi depois, né? Depois. Agora, olha só aqui o que aparece aqui no versículo 21 e 22. Contando que o Jesus entrou lá, quebrou tudo, o pessoal lá, os doutores da lei, as outras... Mas quanta idade você tem para fazer tudo isso? E olha o que ele responde aqui, olha lá. Ele responde assim: Jesus, porém, falava do santuário de seu corpo. Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos lembraram do que ele havia feito e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. Então, olha, aqui é o fio. Jesus passou, as comunidades continuou. Agora alguém está contando a história. Ele está contando a história e ele lembra. Ele fala aqui, ó. Ele vai dizer assim: quando ele foi ressuscitado, seus discípulos lembraram. Então, esse é os fios que vai costurando aqui o Evangelho segundo João. Agora, outra coisa importante, pessoal, que eu quero colocar aqui mais para frente para vocês agora, para dar uma pulada aqui, né? Os evangelhos sinóticos, eles contam a história de Jesus tirando uma fotografia de Jesus. E o Evangelho segundo João, ele tira um raio-x. Eu não trouxe aqui o livrinho hoje do raio-x, está na apostila aqui, ó. E raio-x, quer dizer, ele aprofundou muito essa história de Jesus. Quer dizer, ele aparece no Evangelho segundo o sinótico. Até vou pegar aqui para você já, que você já vai entender melhor. O Evangelho segundo o sinótico, cada evangelista vai falar da importância da vida. Mateus, vou pegar aqui, ver se eu estou falando corretamente para vocês aqui, para vocês entender aqui. Então, o Evangelho segundo Mateus, ele vai falar da vida 7 vezes. O Evangelho segundo Lucas vai falar 4 vezes. E o Evangelho segundo João vai falar 36 vezes a palavra, o termo vida. Então é sinal que é muito importante esse termo vida para as comunidades. Vai definir aqui, e quando o Evangelho fala de vida aqui, muitos aqui estão falando de vida antropológica. O que é antropológica? Eu, você que está aí, nosso corpo, ser humano, animal. Agora, o Evangelho segundo João, ele fala de vida em 2 sentidos. Porque a palavra vida vem do grego, que significa bio. Bio é vida terrestre, vida humana. Mas ele fala também no capítulo 5
versículo 24, para quem não leu ainda, lê lá, capítulo 5, versículo 24, ele fala da vida no sentido do grego zoe. Zoe no grego significa vida eterna, vida depois da morte. Então é um evangelho bem especificamente. Outra coisa bastante importante, criança, que eu queria passar para vocês, é os 3 ganchos que valoriza a vida no Evangelho segundo João. O primeiro gancho é o esforço da comunidade, quer dizer, na coesão interna. Como eu uni todo esse pessoal? Olha, você quer participar aqui? Pode ser homossexual, pode ser prostituta, pode ser estrangeiro, pode ser mendigo, quem for, vem todo mundo. Agora, se todo mundo aqui, todo mundo somos diferentes, mas o nosso caminho aqui é Jesus. Nosso caminho é Jesus. E esse Jesus é desse jeito, A, B, C. Vai explicar para as comunidades. Agora, aqueles que querem, vamos seguir. Se não quer, paciência. Ninguém está excluindo ninguém. Mas o nosso caminho é seguir quem? É o amor, é a partilha, é o perdão, é viver em comunidade, é amar, é trazer saúde, trazer vida. Aqui não é para ter violência, nem acumulação, e assim vai. Então, esse é trazer essa coesão. Aí, por isso que Jesus vai fazer uma grande, ou melhor, a comunidade, Jesus também, fazer uma grande força para as mulheres. Então, o segundo ponto aqui é as mulheres. As mulheres no Evangelho segundo João têm um destaque especial. Pode ver que lá no capítulo 2, do vinho lá, o milagre do vinho, ele fala, mulher! Depois vai para frente e ele fala, mulher, quer dizer, a importância é mãe, mas eu quero dar a importância aqui para a mulher. E vai falar da samaritana, lá no capítulo 4, Jesus chegou, parou, foi tomar água, veio a samaritana, como é que ele ia pegar água? Não tinha balde, ele não tinha corda, mas ela tirou água para ele. Aí ele fala para ela assim, vai chamar o seu marido para ela conversar? Ela fala assim, eu não tenho marido. Aí ele fala, mas você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu, é o 6º, e o marido aqui mais principal é eu. Pessoal, o termo marido aqui não dá muito para explicar não, mas vou explicar em 2 palavras. Palavra marido não vale nada, é a coisa mais feia do mundo. Não fala mais marido não, fala companheiro, fala meu querido, ou fala assim, meu bem, porque a palavra o esposo, a palavra marido, ela vem do hebraico. Traduzindo para o português, aliás, vem do hebraico, é Baal. Traduzido para o grego, é marido. Traduzido para o nosso, aqui do dia a dia, é o dono. Aquele que é dono de tudo. Na minha casa eu sou o dono e acabou. Então, Jesus vai valorizar as mulheres. A samaritana tinha 5 religiões diferentes. Então, eram 5 donos diferentes. E o que ela estava agora também não era dela. Agora Jesus completa o 7º, né? E ela converteu. E ela correu atrás de Jesus. Então a liderança das mulheres. E para nós encerrando, a luta pela vida. Eu vou olhar aqui na apostila para mim não esquecer. A luta pela vida aqui é importância. Mas muito importante mesmo. Tão importante que é aquilo que eu falei para vocês lá, né? Vou repetir aqui, ó. O Evangelho segundo João aparece 36 vezes. 36 vezes a palavra vida. Mateus aparece 7 vezes, Lucas 5 vezes e Marcos 4 vezes. E o Evangelho de João, então, é específico. Pessoal, não vai compartilhando aí pro pessoal, vai chamando mais gente, dá para entrar agora ainda. Ó. Tem mais 8 encontros, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, cada mês 2 encontros. Agora vamos olhar o Jesus específico, o Jesus da história e o Cristo da fé. Que maravilha conversar com vocês nessa teologia bíblica. Foi um prazer muito grande, uma coisa que eu adoro fazer isso e eu acredito que vocês também vão tomando gosto por essa palavra de Deus. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.